Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Fala Turismo na BTM 2022. E esse episódio aqui está muito especial, né? Nós estamos aqui com o Claudomiro Mauege, né? Conhecido como Chefe Bola, lá da Ilha de Marajó, um destino que eu particularmente sou apaixonada. Já fui nesse destino e ele trouxe umas delícias aqui para a gente conhecer um pouco do Marajó. Tem um bolo aqui, tá, gente? Vocês não estranhem o bolo, mas foi um presente da secretária de Caucaia, Ivana Albuquerque. E, assim, agradecer aqui para ela, né? Ela gentilmente lembrou. Porque hoje é o aniversário dessa fofinha. Então não poderia deixar de agradecer a ela, mas nós estamos aqui querendo provar essas delícias da Ilha de Marajó. E eu queria que você começasse falando sobre esses pratos. Bom, Leilane e Dani, dizer para você em primeiro lugar, né, agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a Deus também da nossa caravana chegar todos bem aqui, graças a Deus, e a oportunidade que vocês estão dando para nós, do Marajó, do estado do Pará, e a gente fica muito feliz em estar participando justamente desse post e dizer assim para os internautas que estão nos assistindo aí, ó, como ela falou, a Leilane falou, o destino é maravilhoso. Praia de Água Doce, né? No máximo fica Salobra, né? Para o pessoal entender um pouquinho, só a gente vai dar uma pincelada rápida antes de entrar na questão da própria gastronomia, né? O Marajó é uma imensidão que eu não gosto de tocar em dados estatísticos, que as pessoas não entendem, às vezes, muito número, né? Mas eu quero dizer para as pessoas assim, que o Marajó ele é a maior ilha marítima do mundo, né? Ele é banhado pelo Rio do Pará, pelo Rio do Tocantins, pelo Rio do Amazonas, banhado pelo Oceano Atlântico, né? Nós temos o búfalo como uma da referência da nossa gastronomia. Nós temos o queijo hoje. O queijo, depois a gente pode abordar mais, mas só dizer que o nosso queijo do Marajó, ele é um queijo vice-campeão mundial. Então ele não é um queijo do Marajó, ele já é um queijo do Brasil. Porque quando a gente traz esse título, né, para o Brasil de ser vice-campeão mundial de queijo de origem, onde a Europa domina isso há séculos, desde a época do Império Romano, e hoje a gente com menos de 3 anos de IG, da identificação geográfica do queijo, a gente se tornar vice-campeão mundial, é uma relação de orgulho, né? E o búfalo está aí pelo mundo, tá? Mas tem muita coisa. E como você falou, né? Isso aqui eu falei um pouquinho do queijo, mas a gente pode abordar mais um pouco, se vocês quiserem. E essa degustação que a gente está fazendo aqui é o frito vaqueiro. É uma carne que tem, eu digo assim, é mais de 150 anos, porque eu estou calculando só a questão do emancipação, se transformou em município Marajó, né? Mas isso aí é uma carne, eu digo, como eu falo sempre, centenária, para a gente não exagerar muito, para as pessoas não entenderem do outro lado, né? O que é isso, gente? Por que isso? Na verdade, o mundo, quando existiu, não tinha energia. Então, as pessoas tinham de ter alguma técnica para armazenar seu produto independente de onde for, né? Do norte ao nordeste, do Brasil ao Japão. Então, hoje, a gastronomia, na verdade, ela se transformou, né? Ela passou a ter uma referência. E nada mais do que o frito vaqueiro, como eu disse, uma comida centenária, o que é que o pessoal fazia? Né? Eles matavam um búfalo, que chega búfalo a 800 quilos, 1 tonelada, 1.000 quilos. Como é que você vai no meio... Guardar, no meio do Marajó, que é uma imensidão, como eu falei, de ilha, e você guardar esse produto. Então, uma parte o pessoal salgava, né? Fazia aquelas mantas, e a outra parte, com a carne gorda, eles colocavam em um tacho e iam cozinhando na lenha até essa gordura, essa carne dissolver, e hoje a gente chama de uma conserva, né? Essa gordura ela consome como qualquer produto, né, enlatado. A gente fazia uma conserva disso. E o frito vaqueiro nada mais é do que isso. Aí tem durabilidade, claro, porque a gordura, como eu falei, uma conserva, ela penetra na carne e aquilo fica armazenado ali. E o vaqueiro, o que é que ele fazia? Na época, né, colocava dentro de uma lata, misturava já com a farinha e guardava ali. Então, cada vez que ele ia para o campo, ele levava uma lata daquela. Só tem que não era uma lata, né? Uma lata que naquela época chamava de querosene, que para poder ter energia era querosene, né? Lavava bem, colocava. Por quê? Pela imensidão de Marajó, como eu falei antes, eles passavam de semanas no campo. Eles não voltavam para casa pela distância que era montar em cavalo ou montar em búfalo pela distância. Então, eles pegavam essa lata e levavam. E também, não só a lata, como tinha um instrumento que eles chamam de surrão, que eles faziam do couro do búfalo, né? O saco enchiam também de frito, uma reserva ali de frito, e saiu para o campo, porque eram vários vaqueiros que faziam isso, né? E chegavam lá, destacavam só o fogo numa lenha e deixava aquela lata esquentar, como eu fiz agora. O frito está pronto, eu só fiz esquentar e ele está resolvido, nós vamos preparar, entendeu? Então o vaqueiro fazia isso, ele tacava fogo,
numa lenha, no capim, colocava lá, tá lá. Quando dissolvia, ele fazia a alimentação dele, terminava, ele guardava, tampava, aí a gordura de novo, novamente, ia se recompor e assim ia, entendeu? Então, por as isso... técnicas é o que faz... Gente, eu estou aqui sem palavras, porque, para mim, turismo é gastronomia. O que me faz lembrar, quando eu chego num destino, obviamente, a receptividade, o que a gente consegue enxergar, fica muito para a gente, claro. Mas o que me faz lembrar do destino, na minha concepção, isso é muito pessoal, né? É, de fato, a gastronomia. Então, Dani, é muito particular, é muito turismo isso, sabe? E pelo que a gente viu aqui um pouco do que ele falou, né, a gastronomia ela também traz esse caráter histórico, né, e educativo. Totalmente. De chegar e contar uma história por Mas trás tu quer daquela saber? comida, Eu quero por comer. trás. Eu quero comer, eu quero provar, ver se é bom. Dani, Leilane, deixa eu falar uma coisa para vocês assim, ó. Quando eu falo da gastronomia, eu falo assim por resgate familiar, né? Porque todos os melhores momentos a gente está no restaurante, né? Todos os momentos, você comemorar o aniversário, até briga de relacionamento, tem de ir para um bom restaurante. O que eu sempre digo a si mesmo, tem de ir quando aquele que está devendo, né, tá, como diz eu, tô no vermelho, ele tem de ir levar para um bom restaurante, porque quando a conversa começa a melhorar, se a comida estiver ruim, ele vai apanhar dobrado, né? Exato. Mas se a comida estiver boa, ele já sai dali com certeza com a situação dele meio resolvida. Então, por isso que eu digo que é uma questão de um resgate familiar. E falando como você está refrisando, que a comida é a chave de tudo, veja bem, mais uma conotação. Vocês, vamos dizer assim, são convidadas, está aqui um exemplo de um bolinho comemorando um aniversário, né? Você vai ser convidada, é convidada para um aniversário, para os 15 anos, para um casamento. Cara, mulher gasta, sabe que gasta, é cabelo, é isso, é assado, cozido e tal. Naquele primeiro momento só está pensando em ficar bonita, não está pensando em comida. Mas na hora que chega lá, vai acontecendo todo o cerimonial e a barriga vai doendo. Não importa se gastou uma imensidão ou o homem não, e no final a comida tem que estar boa para poder sair tudo perfeito e todo mundo comentando. Égua, fez um investimento legal, mas tudo foi perfeito, porque se a comida estiver ruim no final, tudo aquilo que vocês, quanto mulheres, fizeram às vezes não vale a pena, entendeu? Porque esse final ele é muito importante. Aí é por isso que eu digo que eu chamo de resgate familiar, entendeu? Porque é o que mexe com o nosso sentimento. Alguém com fome fica muito bravo, não é? Fica, eu fico. Eu não quero sou dizer eu que eu tô quando com fome. E eu posso servir para você aqui? Ó, A gente pode falar e comer? Isso. Pode, Como eu claro falei que para você, pode. ó, como eu falei para você que os internautas estão. Esse aqui é o queijo do Marajó, tá? Isso aqui é o queijo do Marajó. Só uma pequena degustação. Alguém quer? Para você. É um dos meus queijos favoritos. É muito macio. Eu experimentei ele lá. Exatamente. Ele é macio, é cremoso, é delicioso. Assim, todo mundo tem que provar. Olha, gente, só para dizer assim, ó, 2017, nós fomos medalha de prata a partir do momento que a gente conseguiu a identificação geográfica. 2018, nós fomos medalha de ouro no Campeonato Brasileiro. E 2019, nós fomos super ouro. Aí, quando foi 2019, foi levar até a França no Campeonato Mundial, nós fomos segundo lugar. Quer dizer, medalha de prata no campeonato. Isso Onde é que eu compro isso agora? Oi? Onde é que eu compro agora? Agora... Quero levar para casa. Todo mundo parou para olhar. Não, eu ia dizer assim que o pessoal não vai deixar você levar. Porque todo mundo quer comer. Eu poderia guardar com maior gentileza para você, mas não vão deixar, vai ter confusão aqui. Eu tive que despachar uma caixa de isopor quando eu viajei para Marajó, na volta. Porque eu trouxe muita comida de lá. Eu provei, eu falei, eu tenho que levar para casa, tenho que compartilhar com a família e eu tenho que ficar uns dias comendo ainda essa comida maravilhosa. E um toque que você deu, assim, que eu ia deixando passar, que eu lembrei, graças a Deus, é assim, no sentido da questão aqui no próprio Ceará. Nós temos uma diversidade imensa de produtos, só fazem turismo de natureza, de praia. A gastronomia, ela está envolvida em todos os segmentos, né? Como você falou, o final, a comida tem que ser boa. E quando você começar a trabalhar essa questão desse turismo gastronômico, aí eu assisti o primeiro dia, né, o pessoal falando desse turismo, e a hora, olha, lá no meu restaurante eu recebo gente de todo lugar. Só para falar para você, eu gravei, antes de sair lá, um documentário para passar na Ásia. Gravei em 2018, passou em Portugal. Saiu agora um outro no YouTube que já está com 40 milhões de visualizações. Então, resumindo, é comida, comida e comida. E a gente aqui no Brasil, principalmente essa região do Ceará, quanto a região do Pará, ela está
envolvida Comer disso, é com um bom. potencial imenso. Né? Comer é bom. O caju, né? A castanha de caju, a carne de búfalo, o queijo. O que é que a gente tem aqui? Aqui, esse aí é o frito vaqueiro com creme de queijo de búfalo. Fica à vontade. Eu quero provar, mas eu posso provar e posso falar? Pode. Então tá, ela deixou. Isso. Lógico que pode. É aniversariante, não, né? a dona do programa. Eu já, Não quer não, eu né? já provei, vou provar novamente, Não, por fica. favor. Opa, pode sim. E essa carne é muito macia também. Macia, suculenta. Não sei se é também pelo processo que você falou. Desculpa. Pelo processo que você... a forma como é feita, ela deixa a carne ainda mais macia e suculenta. Isso. Na verdade, assim, no meu restaurante eu deixo ela... Técnica, né? Eu deixo ela porque a minha dinâmica a gente ia utilizar, eu ia cozinhar ela mais um pouquinho no fogão. Uhum. Como a gente já trabalhou de uma outra forma, mas ela derrete, ela dissolve todinho. Entendeu? E a carne em si, a fraldinha, que a gente conhece por capa do filé, ela é macia. Tanto é que todo mundo compra ela para churrasco. Até o vendedor de rua, aquele espetinho, é a fraldinha, porque ela é muito macia e gorda. Sim. Entendeu? Só tem as pessoas não valorizam porque veja aquela pele, mas ali, eu estou dizendo, tanto é que ela é a capa do filé. O filé está lá, ela protege o filé. Então ela anda lá no quarto do boi de uma forma muito tranquila, não é aquela de músculo, não. Uhum. E é isso, ela é muito macia e muito gostosa. Vamos conversando aí, vamos conversando. E esse creme que você colocou aqui por cima... É o creme de queijo de búfalo. O que é que a gente faz? Porque o nosso queijo é um queijo tipo creme, mas com um pouco mais de consistência. Então, para a gente poder dar essa forma mais cremosa, a gente usa um pouquinho de creme para derreter mais um pouquinho. Mas quando ele vai pegar a consistência que você está vendo aí, ele vai ficando um pouco mais duro em função do queijo. Mas ele fica um espetáculo, é um negócio assim surreal que a gente usa na tapioquinha. O queijo do Marajó hoje ele está... Vamos conversando aí. Vão conversando que eu não tenho condições de falar mais não. Então, Leilane, eu posso falar um pouquinho assim do nosso trabalho, né? A gente está aqui, fale, na verdade... Fale, por favor. Nós estamos aqui... Fale que está todo mundo ocupado aqui. Isso, com o grupo, né? O grupo de trabalho. Na verdade, Simone, deixa eu chamar a Simone. Posso? Simone, vem cá, fala um pouquinho da nossa equipe, fala um pouquinho do nosso trabalho. Vem aqui, Simone. Deixa eu pedir para pegar essa cadeira, Simone. Não, Não tem problema não. Não, ela senta aqui. Tem outro microfone aqui para ela. Simone. Pois é, gente, para vocês que estão nos assistindo, assim, ó, tenho muita coisa para falar do Marajó, muita coisa. E só para falar para vocês também aqui, ó, só para passar um pouquinho para vocês entenderem, os internautas entenderem. Em agosto do ano passado, eu tive um convite, eu fiz em junho um programa no Ratinho, fui lá fazer um programa chamado Expedição Pará, e ele gostou muito do trabalho, gostou muito da audiência, ele atrasou meia hora, tu lembra, pela audiência que ele teve lá. E eu fui convidado para voltar em agosto lá. Só tem que em agosto já tinha recebido um convite do Correio Nacional. O Correio Nacional me convidou para me fazer o lançamento do selo dos Correios. Então, assim, era na mesma semana. Ou eu volto para o Ratinho, ou eu faço o Correio. Para nós, profissional, eu digo profissional no todo, uma esfera federal fazer um convite. Primeiro, fala de queijo, querem falar de Minas. Agora falar do Marajó, que nós somos vice-campeão, tá? Fala de Minas. Falar de chefe de cozinha está em São Paulo. E o Correio Nacional convida um cara lá do Marajó para palestrar, fazer o lançamento do selo. Não tinha como. Não tem como negar. Não tem como negar, óbvio que entendeu? Não. Então eu fiz, na verdade, o selo dos Correios. E quando foi em setembro, nós voltamos lá no Senado Federal para fazer um evento chamado Comidas Amazônicas. Foi cozinhar lá para os embaixadores, senadores. Foi todo o chefe da região amazônica, nós tivemos lá presente pelo Estado. E quando foi em outubro, nós fizemos um evento no Rio chamado Sírio, Cores e Sabores. Levar um pouco da mostra do Sírio e eu fui fazer a degustação também. E assim vai. Esse ano, vou falar, vai passar. Mas Simone. Fica a Simone, vai falar pelo nosso. Tudo bom, Dani, Tudo Leilane? bom, Simone. Mas vamos lá. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de estar aqui nesse podcast com vocês. Uhum. E a caravana Bave Pará, nós fomos convidados pela nossa presidente Edna Rocha. E a nossa caravana é composta de 17 empresários do segmento do turismo, que é o agente de viagem, agência de turismo, hotelaria, chef-bola, gastronomia e transportes executivos, receptivos
e passeios ecológicos, tá? Todos do Pará, que é a cidade de Castanhal, a cidade de Santa Maria. O Marajó está em peso aqui, e isso a gente tem muita gratidão, porque tem um pouquinho de empresários aqui do Pará que ainda não tiveram essa oportunidade de participar de uma feira e fazer negócio, né? Trocar esse B2B aí com todo trade. Isso é muito bom. Era uma E das fortalece. Era uma das perguntas que a gente ia fazer. O que é que vocês estavam achando da BTM? Qual a importância disso para vocês? Olha, eu conheci a BTM, foi na Feira da Paraíba, eu acredito que foi 2019, antes da pandemia. E nós tivemos uma visão muito legal, fizemos muito contato e queríamos voltar. E ficamos aí esses 2 anos aí de pandemia. E o Nordeste, essa troca, esse intercâmbio Norte com o Nordeste é muito bom, né? Então, fazer essa troca de experiência, fazer negócio, a gente recebe, assim como vocês recebem muito paraense, nós também recebemos muito pessoas do Nordeste lá com a gente, né? Então, a feira é fantástica, essa troca é muito positiva. E logo depois dessa pandemia, então, Isso né? aí, né? Encontrar pessoas, né? Descobrir quais são as novidades do mercado, passar a informação do que vocês têm para a gente, né? Eu sou agente de viagens, então para a gente, eu como agente, isso aqui é importantíssimo. Eu imagino que para vocês, quanto destino, isso Então seja muito mais. Então a feira ela faz a gente fortalecer mais o nosso destino, que é um destino exótico. Então todo mundo ouve falar de Marajó, mas muito pouco tem informação do que é o Marajó. Então quando a gente vem nessa caravana, como a BAV, como o Trade, então a gente pegou segmentos diversos para mostrar e fazer negócio muito melhor. Você fica muito mais confiante como agente de vender. Você, não, eu fico mais confiante quando for lá. Você vai me levar lá, aí eu vou conhecer, a gente vai vender melhor. Mas isso que você está falando, a gente já vende, né? Sem ver, a gente vende, a gente faz mágica. Porque a gente vende o que a gente não conhece. Não dá para conhecer o mundo. Mas quando você conhece o destino... E sabe que pode confiar, né? Outra coisa. Você fala com propriedade. Né? Então, isso que vocês estão fazendo na feira é o que vocês passam, né? A propriedade de vocês para nós, agentes. E é tão bom falar com o chefe, ver nos olhinhos dele que ele faz com amor. Ver, por exemplo, eu sou hoteleira lá no Marajó e saber que eu faço também com amor. E olha, as meninas, tem pessoal do turismo aqui, a Trade, né? Tem agente de viagem, tem o transporte executivo, o nosso parceiro ali dos passeios ecológicos. Então, é muito gratificante. Internautas precisam ir conhecer o Marajó, viu? Mas inclusive eu tenho uma confissão para fazer, porque quando eu fui para o Marajó, eu estava com uma crise de ansiedade que a minha pálpebra direita, ela tinha espasmos. Então, assim, ficava o olho, sabe aquela história, aquelas figurinhas, o olho tremendo o tempo todo. E assim, foram 4 dias, eu acho, que eu passei lá e simplesmente parou. Eu falo, Marajó cura ansiedade. Eu saí falando isso para todo mundo, né? Olha depois. Eu saí, o ritmo é diferente, você sai em outro ritmo. Eu não conheço assim, ainda. É maravilhoso. Então, se você tem crise de ansiedade, né? Para você vá que tem crise de ansiedade, vá para o Marajó. Passe 4, 5 dias, você vai voltar. Maravilhoso. E dizer para vocês assim que nós, Marajoara, né, a gente tem um ditado que quando a gente sai de lá, que a gente vai para qualquer lugar, às vezes, até em Belém mesmo, tem aquela chuvinha que é famosa das 4 horas da tarde, o Marajoara ele fica gripado. Quando ele pega o barco, que ele atravessa, ele fica bom sem tomar remédio. Com certeza, entendeu? Eu não tenho dúvida disso. É mais ou menos isso, o pessoal fica até rindo. Mas assim, ó, Pará eu conheço. Quando fala de ilha, gente, é assim... a Ilha do Marajó é um negócio surreal, é o que você sentiu. Isso não é brincadeira, não. Como falam, né, Bola? É um sentimento. É um Marajó sentimento. é um sentimento, porque é sabor, é visão, mexe com todos os sentidos, né? Sim. E eu também tenho um cliente que ele ia para lá, para o Marajó, que ele trabalhava na Bolsa de Valores, ele já se foi, mas ele me falou uma coisa que foi muito chocante quando eu comento. Ele disse que sim, Marajó, a gente consegue ouvir o barulho do silêncio. Exatamente. Entendeu? E isso não tem preço, sabe? Então, assim, eu tenho ao redor do hotel, a gente tem uma área de preservação.
E eu coloquei um balanço justamente para de manhã cedo a pessoa se conectar Uhum. com a natureza, ouvir o barulho do pássaro, ouvir o barulho do silêncio, sabe? É muito gostoso. Então é aquela conexão. Por isso que dizem que o Marajó é um sentimento e você precisa fazer essa experiência. Eu estava, inclusive, há dias sem dormir direito. E foi, na primeira noite no Marajó, eu apaguei de um jeito que eu falei, que é isso? Tanto que a gente ficou, não, nós temos que morar aqui um dia. Tá bom, não Ó, tem tem- como. Tem mais uma coisa É. para agregar, né, no que nós estamos falando. É assim, eu digo assim, quando se fala de sentimento, eu falo de algo maior, de algo até espiritual, sabe? Sim. Essa vibração, essa atmosfera que envolve o Marajó, que é uma dinâmica, tanto é que é natureza, é uma série de coisas assim. Eu É. acabo brincando com as pessoas, dizendo assim, ó, a linha do Equador passa em cima do nosso município e Não nós vai temos sair. e nós temos um marco lá dentro do município, né? Nós temos um marco dentro sou ali. longe de E mim. para as pessoas que estudam, né, que conhecem um pouquinho, sabe que onde se passa a linha, quem fica embaixo dessa linha, ela tem essa vibração, né? Elas falam de quentura, mas é uma quentura, na verdade, que quando se fala de terra, tudo isso aqui que envolve é toda uma vibração mesmo espiritual, eu digo uma vibração celeste, né? E nós somos agraciados da linha passar no nosso Marajó, né? E para você ver só, que eu sempre, outra brincadeira que eu faço, eu digo assim, o pessoal diz, Bola, tua comida é maravilhosa. Eu digo, não é que a minha comida é maravilhosa. Todos os produtos que são daqui do Marajó, como o São queijo, maravilhosos. o peixe, o camarão, o caranguejo, é excelente. O mais ruim de tudo é o meu tempero, que o resto tudo é bom. O resto tudo é Não bom, tinha entendeu? como sair errado, né? Não tem como Não, sair. não É só tinha. jogar lá em cima, tá pronto, entendeu? Aham. Mas o Marajó é um negócio assim. Duvido eu fantástico. fazer e sair bom. Não tem produto bom que eu consiga. Eu não consigo, não tem jeito. Eu não consigo cozinhar bem. Pode me dar um produto bom que não vai dar jeito. Mas, entendeu? gente, Então, eu- chefe é chefe. Não, a outra coisa, assim, quando eu falo dessa situação, dessa vibração, é uma outra coisa, né? Por exemplo, com certeza, dentro do. Deus, na verdade, deu uma habilidade para cada um de nós. Eu falo por habilidade, eu não falo por dom, né? E eu consegui enxergar que Ele me deu essa habilidade de transformar, né, essas coisas em coisas maravilhosas, tá? É um tempero, mas sabe que uma sentimento, mão né? que pega numa pimenteira que mata, né? Ela pode pegar com a mão e transformar em algo surreal, entendeu? Bom. Então é isso que eu falo sempre. É Deus na nossa vida, na verdade, entendeu? E quando cada um descobre o seu talento, tudo gira perfeito, entendeu? É verdade. É verdade. E graças a Deus eu consegui descobrir, na verdade, o meu talento. Através desse talento consegui criar meus filhos, né? Consegui gerar minha vida e é isso. E hoje a gente consegue, na verdade, divulgar, levar conhecimento para as pessoas, um pouquinho dessa dinâmica. E ó, uma coisa que eu falo para vocês, antes de sair de casa, mamãe levou uma criancinha lá e eu estava tomando café e ela disse, mãe, eu não vi o homem da foto, entendeu? Então assim, eu tenho muitos adolescentes que nos acompanham na rede social, então isso para mim é gratificante demais. Parabéns. Entendeu? Ver essas coisas. Parabéns. E, gente, muito obrigada. sucesso. Eu também quero agradecer a todos vocês pelo empenho, pelo trabalho e agradecer pela oportunidade de mostrar um pouquinho do Marajó, né? Então, o Marajó, como é sentimento, você vai ter um artesanato fantástico. Quem nunca ouviu falar sobre a cerâmica marajoara? Sim, né? eu trouxe Então- para casa também a cerâmica, um colar também. O colar, isso que eu ia É. falar, nós temos no grupo o projeto. Não, eu aceito. Quando eu for lá, Trabalhar com joias feitas com cerâmicas marajoara, com traço, que cada traço tem o seu lado ancestral. Então, tudo isso, como falei, é um sentimento, é uma experiência única e o convite está feito. Venham conhecer o Marajó e será um prazer recebê-los. é mais um destino que eu preciso colocar na minha lista, né? Sim, sim. Vamos passar o próximo ano viajando, com certeza. Tudo certo. Pessoal, Obrigada pela o Obrigada. tempo é oportunidade. muito curto, mas foi um Obrigada. prazer. Eu também Foi. É uma satisfação ter conhecido vocês. Eu só Muito quero obrigada. agradecer também pelo convite, Obrigada. tá? E eu sempre digo que a palavra de ordem que nos acompanha para mim é gratidão, tá? E esse sentimento eu carrego e eu falo para todos os lugares porque isso é só o homem lá de cima. Sim. E muito obrigado a todos que Certeza. estão nos assistindo. Foi um prazer, na verdade, falar um E pouquinho agora do vocês Marajó. fiquem aí. Gente, porque eu Marajó vou comer. é muita coisa, é muita coisa. muita de passar coisa, aqui é muita 3, coisa. 4 horas falando Com do certeza, Marajó e não com terminava certeza. o assunto, É entendeu? verdade. Mas é isso também. Muito obrigado pelo grupo, obrigado
pelo estado do Pará, obrigado pela Ilha de Marajó. É só dizer, tá? BTM, muito obrigado mesmo. Imagina, Muito obrigado. a Nós gente que que agradece. agradecemos, é.